Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que iniciamos o ABRH EScast, diretamente aqui do Congresso Conex H, o maior congresso de gestão de recursos humanos aqui do Espírito Santo. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, as empresas Fornexus e Proativas. A ABRH Cast é o podcast que conecta pessoas ao mundo do trabalho. Nossa missão é disseminar o conhecimento e as boas práticas neste universo. Hoje, no ABRH EScast, abordaremos o tema Futuro do Trabalho. Fiquem conosco, as boas práticas de gestão de pessoas serão compartilhadas aqui. Bom, vamos lá às apresentações. Eu sou a Luciana Robert, tenho 43 anos, sou uma mulher branca de olhos pretos, cabelos loiros, estou vestida com uma camisa azul claro, com o seguinte dizer, é a camisa aqui dos voluntariados, do pessoal que está sendo voluntário aqui no Congresso. Seguinte dizer, as pessoas movem o mundo e o mundo move as pessoas. Estou como voluntária aqui da nossa plataforma Universidade Conecta e vou passar a palavra agora para o nosso outro voluntário, Kleber Alves. Seja bem-vindo, Kleber. Obrigado, Luciana. Tudo bem? Prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês. Mais um episódio do ABRH EScast. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, que vai tratar um tema importantíssimo. As organizações estão sofrendo com esse problema e a gente vai abordar um pouco do que está acontecendo. Eu, Kleber Alves, sou voluntário da ABRH, sou um homem de 46 anos, 1,87 m, pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa azul e um paletó azul escuro. E agora estamos aqui com um convidado mais do que especial, Gênerson Honorato, para a gente poder tratar de um tema extremamente especial e importante hoje, que é o futuro do trabalho. As organizações estão sofrendo e é importante a gente entender esse tema e tentar buscar algumas respostas, alguns caminhos para poder aliviar um pouco essa dor das empresas. Gênerson, você é diretor de inovação na Cuba Áudio, professor da Dom Cabral, TEDx, speaker, LinkedIn Top Voice, psicólogo, referência em inovação, RH e diversidade e inclusão. Tem um MBA em Innovative Project Management pela Universidade de Akron, nos Estados Unidos. E mais uma dezena de formações aí. E eu durmo à noite também. Eu me alimento. Escovo os dentes, tomo banho. Pois que é sobre trabalho. Exatamente, é isso aí que eu ia falar. É sobre trabalho, né? A gente está vivendo um momento muito especial, acho que, da nossa sociedade. Logicamente que a gente faz um recorte em termos de sociedade para a sociedade brasileira, né? Então a gente tem um cenário político, nós temos uma economia que está sofrendo com guerras e todo mundo tentando fazer a coisa acontecer. As empresas precisam continuar produzindo, as pessoas precisam continuar trabalhando, entregando, e tudo isso daí vem sofrendo uma pressão enorme da tecnologia. As gerações começam a rolar um conflito muito grande, uma interação geracional. A gente teve outros entrevistados mais cedo que abordaram a questão da geração e da felicidade. E eu queria que você fizesse uma introdução ao tema a respeito de todo esse recorte que a gente está falando aqui, essa miscelânea, né? Que não é pouca coisa, né? Não Bom, é isso, meu nome é Gênerson, eu estou aproveitando para fazer minha autodescrição, tenho cabelos dreads, meio grisalhos, estou de óculos de grau, camisa de gola, de botão azul escuro, aí estou com um relógio no braço, um Apple Watch, um Watch. Apple não, corta a Apple porque ninguém faz propaganda aqui de Apple. Bom, esse é um tema central na construção das organizações, né? Porque tem dois teóricos que falam sobre o Balibar e o Alistein, que eu sempre gosto de evocar eles agora nesses novos tempos, porque eles dizem que a gente vive num sistema-mundo. E durante os estudos deles, eles estudaram muito essa coisa do trabalho, das relações de trabalho, né, do capital como um modelo de subsistência, essa migração, né, de uma, né, ali, sapiens, né, do caçadores-coletores para as comunidades, e aí depois você, né, a manufatura, e passa a um modelo alicerçado na ideia de realização e sucesso. E as organizações, obviamente, se constroem
do ponto de vista da geração de valor, a partir dessa participação direta da sociedade trabalhadora dentro das organizações, como forma de gerar esse valor percebido, tangível, né? Com o passar do tempo, é claro, a gente acompanhou diversas transformações, né, do mundo do trabalho, desde ali da era industrial, já pegando a indústria para cá. A gente poderia ir até mais para trás, mas aí vão entrar coisas que valem um papo só sobre isso. Sim. E sempre com essa, digamos, fricção natural a respeito do que estava acontecendo ali, do ponto de vista social. Eu acabei de falar na palestra o seguinte, que as organizações durante um tempo, principalmente nos últimos 10, 15 anos, a gente se fechou muito em si. Ou seja, deixou um pouco de fora, que eu acho que aquela frase tangibiliza. Da porta para dentro é trabalho, da porta para fora você deixa os problemas. Isso tangibilizou a formação de organizações e culturas muito autorreferenciadas, né? Aqui dentro é um mundo perfeito, onde tudo é perfeito, a temperatura é perfeita, a gente trabalha em harmonia. Meus programas funcionam. Os programas funcionam, tudo é incrível. Já descobrimos que não é. E que nada é perfeito. E quando um trabalho envolve frustração, realização, essa balança entre realizar sonho e se frustrar na busca da realização do sonho, a gente está falando de uma frustração muito grande. Então a gente se encontra hoje no mundo com gerações diferentes, com a tecnologia oferecendo, e eu falei isso também na minha palestra, né? A gente fala muito da tecnologia do ponto de vista, vai otimizar o trabalho, vai fazer o trabalho repetitivo, os robôs vão tomar o nosso trabalho, e eu estou propondo um passo atrás. Dizer, calma, tem uma frase do Marshall McLuhan, que é um estudioso da comunicação norte-americano, que ele diz, primeiro nós fazemos a tecnologia, depois as tecnologias nos fazem. Na minha tradução, que fala, first we build the tools, thereafter the tools build us. E a minha premissa, aquilo que eu estou querendo trabalhar e discutir é o que as tecnologias estão fazendo com a gente, do ponto de vista da maneira como a gente trabalha, da maneira como a gente entende flexibilidade, a maneira como as novas gerações se conectam com esse sistema mundo do Bali-Bai Wallenstein e quais são as complexidades desse arcabouço, né? Dessa mistura, desse grande mix que a gente tem nas organizações, do ponto de vista de skills, do ponto de vista de capabilities, do ponto de vista desse sonho. As gerações não querem ser mais líderes, porque vêm os líderes doentes, vêm os líderes não querem ficar 30 frustrados, anos numa empresa. não querem ficar 30 anos no lugar. Então isso oferece diversos desafios. Então é bacana esse papo, porque eu acho que aqui a gente está falando das transformações do mundo. Me interessa esse assunto, né? Não falar, vamos mudar um processo. Não, o processo está dentro de transformação de mundo. E se esse mundo não for observado, talvez a gente vai ter aí algumas fricções que a gente não vai conseguir resolver a causa raiz, né? A gente fica resolvendo um problema que não é a causa raiz. E aí os problemas continuam acontecendo, se acumulam. Como que você enxerga a evolução do ambiente de trabalho para os próximos 10 anos? E quais mudanças estruturais você acredita que vão ser as mais impactantes? Boa pergunta, né? Quando a gente pega transformações ali, pegando o modelo estrutural, né, dos escritórios, né? Vamos falar um pouco dos escritórios, assim. Eu acho que a gente vem daquele modelo compartimentalizado, aí depois a gente vai para o Open Space, na perspectiva de que o Open Space a gente troca mais, conversa mais. Com a entrada da tela, que eu falo que o celular é uma arma de desatenção em massa, a gente nesses espaços não consegue mais dar atenção às coisas. Sim. E aí a gente vê que o Open Space fricciona. Por quê? Porque eu não consigo mais estar ali, produzir ali, porque toda hora chega alguém e fala alguma coisa, o celular apita, o e-mail, tudo acontece, e que horas que eu vou fazer essa produção? Veio o Vale do Silício, com essa perspectiva desse sonho do trabalho que é a piscina, a bicicletinha, o chapeuzinho de escorregador, a piscina de bolinha, o freezer com bebida, o videogame. E a nova geração continua saindo, continua o turnover, continua adoecendo, continua não ficando e continua não enxergando valor nesse propósito cultural. Então não era isso, né? Não era isso. Descobrimos que não era isso, né? E aí quando eu vejo hoje, a partir dos meus estudos e da maneira como eu observo, a gente está num momento crucial de repensar
Aliás, deixa eu dar um passo atrás, porque a gente foi para o modelo remoto, pandemia. É, né? teve isso ainda. Teve isso aí, importantíssimo. Fomos para o modelo remoto. E o que a gente está vendo no modelo remoto híbrido? Fragmentação das culturas. As pessoas não estão se conectando, às vezes até a estratégia da empresa. Cada um está no seu lugar. A internet, né, a economia da atenção já havia nos dividido, nos fragmentado. Então aquela organização que a gente estava ali, não sei o quê, está cada um na sua, né, se encontrando no máximo uma vez por ano, quem mora em outros estados, em outros lugares. E a gente chega no momento que é o momento crucial de realmente ter a coragem de repensar o modelo. Exato. Essa é a grande complexidade. Então eu vejo que o momento vai ser das organizações, ou pelo menos, eu citei na minha palestra um livro que eu gosto muito, uma pessoa veio até me perguntar ali, que é um livro, é um manual cheio de frameworks, que se chama Mapeamento de Experiências. Ele é um manual, não é para ler, ele é para você encontrar um frame para alguma coisa. E tem uma parte na introdução do livro que o nome dele é Jim Kalbeck, ele diz assim: nós vivemos uma grande introspecção organizacional nas empresas. Então é comum a gente dizer, tipo, cara, eu fiquei o dia inteiro em reunião, a semana toda, fazendo um monte de coisa e eu não fiz nada. Eu não pensei no que eu estou fazendo. E esses relatos que aparecem cada vez mais. Mas eu não estou pensando. Isso aqui é a melhor coisa que eu tenho, o melhor modelo. Eu não tenho tempo de pensar. Só porque executar. eu tenho que executar. Então, É a lógica do resultado. a lógica do resultado, que eu até brinquei ali, bater meta e bater nas pessoas, né? Então a gente está vivendo um pouco disso. Então eu acho que o que eu vejo se eu pudesse dar uma sugestão para as organizações, ou até para nós de RH, enquanto a BRH, por exemplo, enquanto modelo, se propor a ter grupos avançados, operativos, para pensar a evolução do que as organizações vão precisar caminhar na direção. Porque dentro das empresas não dá para fazer. E você falando e trazendo essa perspectiva, né, quase que histórica, muito recente até, eu fico pensando qual seria o próximo, para onde que a gente está indo, sabe? Porque isso que você está trazendo de discussão para a mesa, essa reflexão, para onde que a gente vai? Porque a gente está no epicentro nesse momento agora. É híbrido, é presencial, as Big Tech, volta todo mundo. Mas vocês falaram para a gente ficar em casa, agora vocês estão mandando o pessoal voltar. Então, assim, acaba tem que... Tem geração que não quer voltar? Tem geração que não quer voltar mais. Existe uma pejotização violenta no Brasil. Sim. As pessoas não querem mais voltar para as organizações e elas estão indo atrás de desenvolver seus próprios negócios. E então você não encontra mais a mão de obra. Então, assim, me parece que a palavra é forte, mas me parece que está meio que colapsando. A situação. Eu acho uma boa palavra. Você olha lá para frente e fala, rapaz, tem uma explosão vindo lá de longe. Lá de longe. E eu fico pensando que realmente você tem total razão, é o momento certo para a gente poder colocar essa pauta na mesa das organizações. Sim. As associações de recursos humanos têm um papel extremamente importante de puxar esse diálogo com, né, em seus eventos periódicos, mas eu fico imaginando assim, cara, qual que vai ser a próxima parada da estação? Eu um dia participei de um bate-papo com Zueni Ventura. Sim. Né? Sim. E Zueni Ventura tem um livro que é um número, né? Um ano, 1984, uma coisa assim. Ele tem um livro que é 1900, é um ano. E onde ele descreve esse ano e faz um mergulho e tal. E aí, muita gente fazendo pergunta. Eu lembro que, na verdade, eu era trainee da L'Oréal na época. Marco Dalpozo, que levou ele para conversar. Aí todo mundo fazendo perguntas a ele. E eu falei, Zueni, me ocorreu, eu acho que veio muito dentro disso que a gente está conversando. Eu falei, Zueni, você escreveu um livro que é sobre um ano específico, um período. Mas você escreveu esse livro à frente, ou seja, 2024 eu escrevo sobre a pandemia em 2024. Por quê? Porque eu vivi, agora eu estou entendendo, mais ou menos eu escrevo. E eu perguntei a ele, você acha possível escrever um livro do ano, vivendo o ano, no mesmo ano, fazendo parte desse grande movimento? Por que eu estou contando isso? Porque essa é uma provocação importante. Será que nós, ao passo que fazemos, conseguimos elocubrar para onde estamos indo? Respirando esse momento? Respirando isso e sendo parte disso. Por isso que eu estou falando, quando você tem uma associação que se propõe, eu sempre digo, o RH
ele é uma área, uma comunidade, é uma área que você pode chamar de comunidade. As ABRH, aqui no Brasil, né, a gente se reúne, a gente tem os grupos, a gente tem os conselhos, a gente tem os voluntários, a gente tem mentes pensantes se reunindo para discutir. Não é toda disciplina que tem isso. Então será importante para a gente olhar de fora para entender isso. Então o que acontece? A pejotização, por exemplo. As pessoas estão tentando fazer isso nas organizações. As organizações são verdadeiros transatlânticos, cheios de ego. Que eu sempre digo, o que é que a liderança tem que ter? Terapia. Qual é o desenvolvimento da liderança? Terapia. Desenvolvimento é esse. A gente não abre mão, acha que sabe de tudo. É assim que eu fiz, é assim que eu faço, é assim que funciona. Ah, é assim que funciona? Então a gente está maravilhosamente preparado para um mundo que não existe mais e vai precisar alguém olhar de fora e falar, ei. Aí o que é que as pessoas fazem? Vai abrir uma PJ para tentar falar, já que vocês não conseguem fazer, não deixam fazer, eu vou fazer. Isso, eu vou propor de minha fora, voz eu vou ali. botar a minha voz. Isso aí. Então quando eu falo de futuro do trabalho e olhando para a juventude como no modelo que eu estou vendo hoje, e quando você olha para as tecnologias é o seguinte, o que é que o celular e as redes fizeram? Todo mundo tem uma opinião. Você pode dar uma opinião e movimentar um grupo de pessoas significativamente grande. Aliás, esses são os influenciadores, né? Uhum. Nesse sentido, as organizações perderam aquele pedestal, né? Quando você olhava para aquela marca e falava, uau! Era uma bolha. Era uma bolha. Agora a galera olha e fala, não sei, talvez, quem sabe. Porque agora a gente conhece melhor as coisas. Então o que acontece? Eu vejo muito a juventude, ao invés de entrar no modelo de trabalho 6x1, 8 horas por dia, tô vendo a galera olhando e falando, gente, vou fazer outro modelo. Ah, eu não vou sentar na sua mesa não, porque aí não funciona assim. Eu vou fazer a minha mesa, eu vou sentar na minha mesa. Sim. E vou fazer. E aí a juventude começa a ver que as grandes corporações... E é importante falar isso, gente. Eu trabalho com empresas. As empresas... O trabalho que eu presto para as empresas é onde eu pago meus boletos. Mas não por isso a gente vai pegar e dizer o modelo não está funcionando, o mundo está acabando. A juventude está olhando e está falando, não vou entrar. Eu não quero ficar à base de remédio, eu quero dormir à noite. Eu não quero fazer parte desse negócio. Você falou no início, o jovem não quer mais ser líder. Não quer, Quem é que vai liderar então? Eu acho que... Boa pergunta, hein? Quem é que vai liderar? Quem é que vai liderar? Eu sempre achei a palavra liderança para a empresa aplicada de maneira muito forte. Eu sempre brinco, líder Gandhi, líder Mandela, entendeu? Nas organizações a gente tem que ter um papel de mentor, Boa. de facilitador, de direcionador e de inspirador, de exemplo, né? Eu mostrei um slide de uma pesquisa da Bain Company que diz uma pessoa inspirada produz 2,25% de pessoas satisfeitas, ou seja, produz 2 vezes mais que uma pessoa satisfeita. Mas como é que eu não estou me inspirando, eu não estou vendo inspiração? Quem é minha inspiração? Eu olho hoje para os, geralmente, homens das Big Techs e falo, isso era inspiração? Isso quer mudar o mundo? Não quero. Então é isso. Talvez as lideranças não sejam mais lideranças e sejam pessoas influenciadoras de um caminho. Que é o que está acontecendo. Boa. Exato. Né? Os influenciadores têm 1 milhão de seguidores, 10 milhões de seguidores. Uma organização, quando é muito grande, tem 10, 20 mil pessoas. Sim. Que é uma célula importante. Agora, só para arrematar, eu acho que as empresas, se tem um lugar onde a gente vai conseguir fazer um movimento mais rápido e mais assertivo, trazendo de volta a Bali by Wallerstein, quando diz que o sistema mundo é o sistema onde as empresas, onde todo mundo praticamente precisa ir para se sustentar, é o lugar onde a gente consegue fazer mudanças relevantes. Mudança do ponto de vista de como a gente se relaciona, de como a gente vê o mundo, de como a gente vê a sustentabilidade. Então a gente vai passar a ver as organizações como escolas. Perfeito. Né? Não Eu como tenho lugares só falado de muito produção. isso aí. Né? Que habilidades e competências você acredita que essas pessoas precisam ter para se destacar nesse futuro? E aí eu complemento a pergunta da Luciana, trazendo a reflexão da formação escolar. O nosso sistema educacional, ele não tem condição de prover as habilidades necessárias Exatamente. que ela está questionando para poder ocupar, porque o jovem de 12, em 6 anos, tem 18, está entrando no mercado de trabalho. E aí, o que a escola, o sistema educacional brasileiro, ele provê de recursos para poder suportar esse mundo bunny que está
tá aí. Pô, isso é sensacional. Eu fiz uma brincadeira ali na minha palestra, eu falei, quem é de treinamento e desenvolvimento? Aí a galera levantou a mão, eu falei, meus pêsames. Vocês estão com um desafio O enorme. desafio é gigante. Gigante. O que é aprender nesse mundo? Onde é que eu aprendo? Como que eu aprendo? Em qual tempo? Em qual momento? Pra quê? Pra quê? Pra onde? De quais aprendizados? Aliás, quando você trabalha numa organização, você tem que falar, eu vou treinar pessoas para uma coisa. Só que amanhã essa coisa mudou. Fragmenta tudo, cultura, o que é skill, o que é capability, para onde eu estou indo, o que é que eu estou fazendo. Então acho que... E essa é uma pergunta que durante um tempo eu tive dificuldade de responder, até para mim mesmo, porque essas perguntas eu faço para mim, porque eu funciono muito assim, eu escrevo uma pergunta e falo, cara, eu tenho que responder essa pergunta aqui. E aí eu vou estudar. Para mim hoje, o grande diferencial competitivo de pessoas e de organizações, que são pessoas, né? Tem uma frase lá do fundador da L'Oréal que ele falava, se tirar as pessoas só sobram paredes e máquinas. E nada acontece. O grande diferencial competitivo serão as pessoas que têm a capacidade de sentir o outro. Sentir. Porque as empresas, o modelo organizacional nos conduziu a sermos pessoas duras, frias. Não pode chorar aqui, o problema é da porta para fora, não pode ser emocionado. Eu já ouvi, tá emocionado, Gênesis? Dentro de uma empresa, quando eu estava começando. Tá emocionado? Eu falei, tô. Porque isso não tá certo, tô emocionado. Com o viés do deboche, né? Com o viés do deboche. Mas essa é a grande coisa, porque eu sempre digo, essas coisas viram case, isso é legal. Essa fala que ele fez naquele momento me causou uma ira tremenda. A gente estava dentro de uma van, voltando de uma empresa que a empresa que eu trabalhava tinha comprado, e onde as pessoas almoçavam em lugares diferentes. A liderança almoçava num lugar com jogo de americano, não sei o quê, e os outros almoçavam no refeitório. Bandejão. E um dia, dentro da van, voltando, eu vinha junto com eles, eu falei assim, gente, e falei assim tranquilo, falei, gente, vocês não acham que almoçar separado cria simbolicamente uma coisa ruim e tal? Não, mas a gente resolve várias coisas. Eu falei, não, você, cara, resolve na reunião, almoço é almoço. Exato. Você olhar as pessoas, você encontrar as pessoas, olhar no olho, dialogar. Eu mostrei uma frase agora na minha palestra, que a gente está muito touch screen e pouco touch skin, né? Almoçar separado, porque... E aí eu comecei a falar, e ele começou a contra-argumentar, e para mim os argumentos eram muito frágeis para um diretor global. E eu virei para ele e falei um pouco mais duro, ele falou, você está emocionado? Eu falei, tô. Você não está entendendo uma coisa tão óbvia, eu estou emocionado. Então o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou trazendo esse exemplo? A gente não podia chorar. As empresas têm medo da filosofia, têm medo da antropologia, têm medo da filosofia, têm medo da história. Por quê, gente? Para mim, esses são os elementos que vão fazer a construção. Eu preciso entender o que está acontecendo em termos de antropologia, de evolução humana, para poder dar cabo daquilo que eu preciso resolver dentro. Então, as pessoas que têm a capacidade de sentir, que eu finalizei minha palestra hoje falando, se faz sentir, faz sentido. Ou seja, a gente tem que se olhar nos olhos e falar, bicho, eu não sei como vem aqui. Eu não sei, eu tô com medo, eu não sei fazer, eu não sei como é que eu faço, eu não tô entendendo nada. Então convido você, CEO, C-Level, entra numa sala um dia, chega pro seu time e fala, não sei, eu tô preocupado, não faço ideia. Me ajuda. Vocês podem me ajudar? Tem um efeito incrível. Tem um efeito, olha, tô te dando de graça essa e custa caro, hein? Vai lá e vai ver que essa é a habilidade do futuro. A habilidade onde eu sinto, onde eu estou aqui com as pessoas. Porque eu estudei em Harvard, no MIT, no INSEAD, porque eu sou bom na planilha, eu sou bom no modelo de negócio. Meu amigo, ChatGPT, ou sei lá o quê. Eu mostrei na minha apresentação que a Websoft, uma empresa de games chinesa, botou uma CEO inteligência artificial chamada Tang Yu. E o resultado, depois do piloto, é que na bolsa de Hong Kong, a divisão que era um CEO humano performou 18% a menos em termos financeiros do que o CEO inteligência artificial. Eu estou dizendo, beleza, essa é a oportunidade para dizer, a tomada de decisão rápida e assertiva, baseada em dados, a IA vai fazer. O que você vai precisar fazer é se relacionar com as pessoas, olhar no olho das pessoas. Então esse é o diferencial. Né? O grande diferencial. Relacionamento, tem um empresário aqui da nossa região que fala que relacionamento é de relar.
Exatamente. De relar a pele. Então, Exatamente. E a gente está vivendo um momento, principalmente da juventude, né, em que esse relar a pele está muito distante para eles. Sim. Então, sim. o touch, né, a tela, essa coisa da doença da tela, Sim. ela está cada vez mais presente e está acabando impactando uma geração inteira que não quer sentir o cheiro, Sim. não quer se ofuscar com o brilho do sol. Sim. E não quer ter que dialogar, ser desafiado. Então, Sim. isso, que tipo de profissional que nós vamos ter no futuro? Exatamente. Dentro de pouquíssimos anos, essa turma está toda indo para dentro das organizações. E E essa turma está, de certa forma, doente é uma palavra forte, né? Mas ela está influenciada de alguma forma e vai acabar sendo líder, né? Influenciador dentro das organizações. Sim. E isso é o futuro. Esse é o futuro. É o presente, né? É o presente. E está todo mundo adoecendo, né? O índice de depressão e ansiedade de 17 a 24 anos é absurdo. Tem pesquisas que mostram que é pandêmico. Pandêmico, né? Pandêmico. Saúde pública. Saúde pública. A busca pela serotonina aí das notificações rápida. Tinha uma jovem me falando numa mentoria que falou assim: eu hoje não consigo parar na frente de uma cachoeira, eu tô de férias, eu vou pro meio do mato, pássaros cantando, a cachoeira linda, eu fico 20 minutos olhando para aquela cachoeira, começa a me dar palpitação e eu vou correndo buscar meu celular para ver o que está acontecendo no celular. É isso que está rolando, né? Então realmente a gente está passando por um momento histórico importante, para usar uma palavra. Mas vai leve, é importante. Precisamos prestar atenção nele. Trazendo para o mundo das organizações agora. Como que as organizações elas podem manter uma cultura organizacional forte e engajada? E quais práticas você recomenda para fomentar a coesão e a colaboração entre as equipes? Cultura, né? De novo a gente volta na cultura. Cultura, talvez assim, eu me arrisco a dizer que poucas empresas com mais de 100 anos ou 50, 100 anos acho que até muito, tem uma cultura hoje que, se você perguntar, é a cultura ideal que a empresa está buscando, porque mudou tanta coisa que a necessidade de uma nova cultura. E aí eu estou pensando, enquanto eu falo, para dizer assim, e eu não sei se a gente vai conseguir mais estabelecer uma cultura organizacional como era antigamente, não. Eu acho que a gente vai ter que estabelecer cultura de comunidade, e essas comunidades acontecem dentro das organizações. Então, a gente tem que definitivamente tirar a empresa do centro. Olha que transformação, hein? Tirar a marca do centro. O nosso propósito aqui é tal, para dizer que no centro estão as pessoas e nós fomentamos uma comunidade de pessoas que fazem algo ali acontecer em torno dessa comunidade. Então, cultura é extremamente complexo hoje para mim, assim. A transformação cultural é... Claro, temos marcas icônicas, né, no mundo, e as pessoas se conectam muito com essa marca icônica, e não do ponto de vista, mas algumas ainda do ponto de vista da pessoa que fundou, a inspiração, mas muitas do ponto de vista da marca. Marcas globais, icônicas, né, que tem uma história no entorno e pessoas se conectam. Marcas de beleza, marcas de automóveis, marcas grandes, né? A gente ainda se conecta com essas marcas, mas já estão sendo questionadas também essas marcas, né? Uma empresa que eu fiz um trabalho, eles me trouxeram um problema, que era assim: nós precisamos conectar, engajar as pessoas e fazer com que elas colaborem. A gente está fazendo uma transformação cultural, era assim, eles estão mudando muito e tal, a estrutura, então, o modelo, muita pressão também, né? Pô, as novas mídias pressionando a mídia tradicional. E aí, primeira coisa, aí veio pra mim, eu peguei o briefing, sentei ali, discutimos, anotei tudo, e eu sou assim, aí eu levanto e quando eu não trago alguma coisa ali, uma pincelada, eu levanto, eu vou fazer outra coisa pra pensar, pô, como é que eu vou fazer isso, cara? Como é que faz isso? E uma coisa que eu já tinha e eu trouxe de novo, que é a história, nossas histórias é o que nos conectam. Por exemplo, a gente falou aqui rapidinho, eu não conheço a história de vocês. A gente vai criar um elo de ligação quando eu conhecer a história de vocês. Exato. De onde você veio, o que você faz. E nas organizações a gente está muito no: oi, tudo bem? Tudo. Oi, como é que tá? Tudo. Mas se você parar e perguntar: tá bem mesmo? Você começa a chorar. Não tá bem. Por quê?
Então a gente fez esse projeto lá e foi surpreendente. Choro, lágrima, abraços. Descobri que o outro, aconteceu isso na história, ou que o outro queria ser cozinheiro e não foi, mas que o sonho ainda está ali, que o outro queria trabalhar com tal coisa, queria se pintar, fazer aquarela, em que agora eu tô... Conectamos as pessoas pelas histórias. Porque se não for pelas histórias, se conecta pelo quê? Porque a gente fragmentou tanto também as comunidades, por isso que eu digo que as culturas serão comunidades, que vai ser uma bolha, uma célula, que a gente fragmentou muito pelas bolhas, né? Esquerda, direita, do ponto de vista político, né? Eu tô falando do ponto de vista da bolha, não tô discutindo nada de política. Os que gostam da noite, os que gostam do dia, os que gostam... Essas dicotomias. O etarismo. Né? Você falou da diversidade, o negro, o branco. Claro que são discussões super relevantes. Claro. Mas, naturalmente, a gente criou os grupos, né? A gente foi criando os grupos. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa conhecer as nossas histórias. É por isso que, por exemplo, quando nós vamos falar, pessoas negras vão falar sobre si, vão pegar a história. Sim. Porque é a história que vai conectar e conectar. Então eu fui fazer um outro projeto lá no interior de Minas, e aí eu terminei de fazer a palestra, chegou um senhor de uma mineradora, ele era um dos mais velhos que estava ali na plateia, e quando terminou todo mundo veio falar comigo e tal, ele chegou, botou a mão no meu ombro, olhou para mim e falou assim: agora você mudou a minha opinião sobre a lei de cotas. Eu agora sou a favor. E aí, pra mim, a mensagem dele foi assim: você fez entender, cara. Eu só que precisava entender. Ou seja, talvez ele estivesse numa outra bolha. Eu só precisei trazer ele e falar: olha... E aquela bolha estava alimentando ele durante décadas. Durante décadas. É possível se alimentar de outras coisas. Mas isso exige contar uma história. E eu contei uma história. Eu contei a minha história de, em algum momento, ter sido faxineiro e hoje ter um projeto social na minha cidade com 70 crianças aprendendo, fazendo reforço escolar, aula de violão. Mandei 10 computadores para ver se sai outro Gênesis. E eu sou formado por uma bolsa do governo. Então, quando você conta a história, a pessoa fala: pô, faz sentido isso aí. Então, a gente precisa contar as nossas histórias. É isso que vai também caracterizar. Então, às vezes você entra na empresa, você fez o quê? Isso, onboarding. Que não existe, porque você já... É o caparra no tsunami, né? Não dá tempo. Tem quantos anos na empresa? 6 meses. Eu sempre brinco. Pô, 5 anos, né? A pessoa, pô, são 6 meses que parece 5 anos. Mas a gente conhece a história de quem trabalha com a gente? Vocês conhecem a história de vocês, assim? A história. Cara, aí ela veio de tal lugar, né? Do filho. Isso é o que conecta, né? Então é um pouco disso, assim. Então eu tô trazendo aqui mais provocações do que respostas, né? Sim, mas é sempre provocação, né? Acho que a reflexão, ela vem da provocação. Sim. Você tem alguma dessas andanças aí pelo Brasil, você vê algum setor específico que está sendo muito afetado, ou que você já olha para frente e fala: cara, esse setor vai sofrer bastante com esses novos organizações do trabalho, esses novos modelos, a logística, sei lá, eu vejo a construção civil, por exemplo, sofrendo demais com essa questão. Então... eu acho que os primeiros modelos que vão friccionar, já estão friccionando, são os modelos baseados em poluentes, né? Eu acho que essa juventude... Outro dia eu estava num ambiente... fui comer uma acarajé. Isso é uma coisa boa de falar. Fui comer uma acarajé e tinha uma menina. Esse acarajé lá no Rio tem crianças, né? Tipo, meu filho foi pra lá na barriga da Juju, Ana Júlia, minha companheira, e hoje tá lá o Benedito com 6 anos. Então tem várias crianças que hoje tem 20, 22, 25, que estão lá na acarajé da Dona Noêmia. E um dia eu peguei uma discussão de uma menina conversando com o pai, eu tava ali, fica todo mundo sentado nos banquinhos ali, domingo de tarde, e ela... fervorosa, assim, falando: mas você acha que ele quer ficar lavando o vidro do carro? Você acha que ele quer vender bala no sinal? Ele não tá ali porque ele quer, não. Ele tá ali porque é uma realidade. O senhor tem que ver a realidade. O senhor já olhou a realidade? Ela tava discutindo de uma forma que o que me ocorreu foi falar: essa juventude, a base vem forte. Sim. A base vem forte. E a base vai friccionar modelos de negócio. Vai friccionar modelos de negócio. É por isso que vai fazer um PJ e vai fazer, empresas, eu vou te ensinar como é que faz. Eu vou te ensinar que não é para crescer double digit todo ano e isso ser incrível. A qual custo você cresce? Crescer para onde? Vai fazer um puxadinho no planeta? Vai clonar o planeta? Vai para Marte? Não dá para crescer. Então eu tô vendo um grupo de jovens falando assim: eu não quero ficar milionário, não acho bonito. Perfeito.
Isso aí. A lista dos bilionários, que horrível. Eu quero sobreviver à medida que eu compartilho. Tá? Então, esses modelos baseados, né, em poluentes vai sofrer, as mineradoras, né? Eu acho que isso vai começar cada vez mais a friccionar. E são coisas que alimentam os smartphones, a produção, né? As linhas de produção e tudo mais. Então a gente está passando realmente por um momento de ruptura. Né? Eu acho que é uma ruptura o que a gente está vivendo. E não há respostas, né? Eu acho que a gente vai ter que entender para onde a gente está indo. Foi o que você falou, a gente está nesse momento de trazer as perguntas para a mesa. Trazer as perguntas para a mesa. Né? E eu acho que a gente, nós que estamos indo para uma certa idade, a gente tem um papel muito importante de pegar essa geração que está chegando e ensinar eles a fazer as perguntas. Exatamente. Porque eles não sabem perguntar. Exatamente. A gente ouviu uma frase hoje mais cedo, muito interessante, de que os jovens, em pouco tempo, as decisões deles vão estar baseadas no algoritmo. Sim. E não nas próprias decisões. O algoritmo vai decidir o que eles gostam, para onde eles viajam, o que eles compram, o que eles vestem, qual é a opinião política. Já fazem isso, né? Cê sabe Mas isso chega pode chegar num ponto, Gênesis, de exponenciar e isso mudar a configuração geopolítica do mundo. Totalmente. É por isso que é complexo, né? As big techs, e você está na mão de poucas empresas, um poder... Absurdo. Precisa saber a hora que você vai dormir, a hora que você toma banho, a hora que você acorda. Esse reloginho aqui sabe tudo. Tudo. Você tá comendo, se não comer, vai comer. Tudo. Tá bebendo, tomando vinho, tudo. E saiu uma matéria acho que na Forbes, falando que o jovem já está se aconselhando com o ChatGPT. Meu Deus. Na perspectiva de quê? Falar com a liderança tem o julgamento, tem a resposta. Não sabe, hein? Não sei, o ego. Julgamento, aí, né? O julgamento, então, ao invés de falar com o meu chefe, eu vou perguntar pro ChatGPT. Como é que eu me desenvolvo? Teve uma menina que me abordou depois da minha palestra e perguntou, olha, eu acabei de me formar, acabei de entrar numa empresa, tem um mês que eu tô lá. O que você acha que eu tenho que fazer para fazer um diferencial no RH? Falei, ótima pergunta. É claro, eu sou o troublemaker, né? Eu falei que você precisa fazer não agir como no automático, né? Aprenda as disciplinas de RH, o que você vai precisar saber, mas proponha o novo. O que se espera de vocês é que você olhe e fale, não é isso, pessoal. Treinamento, não é isso. Outro dia uma equipe me trouxe desenvolvimento de um projeto de treinamento, e aí depois que eles, baseado em dados, aquela coisa toda bem formatada, e no meio do projeto, quando a apresentação terminei. Legal, tá muito embasada a apresentação, bem feita, tá redonda. Mas tenho uma pergunta para vocês. O problema está na plataforma da universidade corporativa ou na cultura de aprendizagem? Falei, façam as perguntas. Elas são as mais relevantes. Então é realmente isso. As boas perguntas mudam o cenário. A gente tem essa missão, realmente. A gente está fazendo isso por quê? Né? A gente não se pergunta, a gente vai quê? Fazendo. Como você falou no início, para quê? Para quê? Qual o resultado que eu quero disso? Né? Muito bom. Vamos caminhando para o final. Infelizmente o tempo é curto, gente. Só é uma disciplina que eu gosto muito. A gente vive isso todos os dias, então é bom a gente trazer esse diálogo para a mesa. E a BRH ela tem essa função de disseminar o conhecimento do mundo do trabalho e do trabalho. Por trás do trabalho estão as pessoas, né, Luciana? São as pessoas que movem o mundo. Então é muito bom essa discussão. Quer fazer o encerramento? Bom, eu queria primeiro pedir para o pessoal que está nos assistindo para dar uma curtida no vídeo, uma compartilhada. Compartilha a mensagem, gente. Se inscrever no canal, ativar o sininho. E para a gente poder encerrar, Gênesis, eu queria que você desse uma dica sobre tudo isso que a gente conversou. Né? O que você colocaria assim como uma boa prática para colocar em ação esse assunto do futuro do trabalho e voltado também para as organizações, né? Para as pessoas. Questionar. E tem uma coisa que eu proponho, que é como eu falei aqui no início. Se nós estamos vivendo dentro da introspecção organizacional, a gente tem a famosa frase, né? As duas frases. Primeiro, santo de casa não faz milagre, a outra é casa de ferreiro, espeto de pau, não tem isso? Dentro de casa, às vezes a gente não consegue, por uma questão da impossibilidade do fazer prático, propor transformações fortes e grandes rupturas vão exigir muito aprofundamento, muita discussão,
e muito não lugar. A capacidade de se ver fora do solo firme, né? Então, cobrem as ABs e RHs, tá? Cobre eles. Criar esse grupo de especialistas que ficam discutindo e desenvolvendo relatórios também no sentido prático para propor para as organizações testar o modelo. Ou seja, alguém já fez um grupo operativo dentro de uma empresa onde a gente opera uma célula sem liderança, sem hierarquia? A gente já fez um modelo dentro de uma estratégia onde a gente deixa para entender a cultura daquele grupo, o que acontece naquele grupo. A gente já experimentou como que são os modelos de trabalho onde os times trabalham por projeto e não por contrato de empresa, onde eu entro no projeto para desenvolver essa xícara e aí você vai ter pessoas muito empolgadas porque era o sonho delas fazer uma xícara, mas não é o sonho delas fazer esse pote, mas na empresa a gente faz tudo. Será que quem vai pensar isso? Quem vai fazer essa organização em prol do pensamento, da reflexão? Da transformação, tem da que mudança. testar. Tem que testar. Quem vai testar? A gente, quando chega num ambiente sem resposta, o que a gente tem que fazer? O maker, testar. Testa, avalia o resultado. Testa, avalia o resultado. O melhor modelo, você Exato. segue em frente. Mas na empresa, eu acho que até a tecnologia tentou e deve funcionar isso ainda, que eles nasceram muito nessa coisa da agilidade, ali da Spotify, trazendo o modelo Spotify, de como que você faz, test and learning, né? 15% solution ali da metodologia ágil e tal. Mesmo com tudo isso, a gente que trabalha nas empresas sabe que na prática, mano, teste e learning, você fez, testou, aí você saiu, aí entrou eu faço outra coisa. Há uma perda. Aí vai perdendo. Então, gestão do conhecimento é uma dificuldade. Então, não é simples, mas é necessário. E quem vai estar à frente, o diferencial competitivo, é quem conseguir mais rapidamente começar a testar esses modelos, né? Muito bom, excelente. Maravilha. Dessa maneira, a gente encerra mais uma edição do ABRH ESCast. Muito obrigado pela presença, Lenderson. Eu que agradeço. Foi muito bom esse momento, né, que a gente passou aqui. Obrigado, Luciana. Um momento desse, né, de reflexão, de aprofundamento. É isso que a gente está falando. Isso aí. Sensacional. Curta, compartilha, a gente se vê no próximo. Até mais. Alô. Tchau, tchau. Obrigada.